2025 em São Paulo. Esse é o episódio do nosso podcast de hoje, aqui com o host do TheCast. Seja bem-vindo, Jaelson Gomes. Jaelson Gomes é o idealizador da Destravo, que começamos em Maceió no ano de 2021. E estamos aqui hoje, Jaelson Gomes, em São Paulo. Nosso primeiro episódio foi no dia 9 de dezembro. Eu como co-host. Muito nervosa, muito trêmula. E hoje, 3 anos depois, a gente aqui em São Paulo, e eu como hoster, que responsabilidade minha, entrevistando você. Diga aí. Seja bem-vindo, Jaelson Gomes, ao seu podcast. Muito bom, estou muito feliz de estar aqui. Agradeço aí a todos que vão nos assistir, agradeço a você por mediar esse momento. Para mim, um momento singular, um momento ímpar e que me traz uma certa emoção, principalmente por estar aqui numa capital tão pujante como São Paulo, que representa aí o Brasil, e de Maceió para São Paulo e de São Paulo para o mundo. Jaelson, há 3 anos, né, como eu falei agora há pouco, a Destravo iniciou em Maceió. Você imaginava que 3 anos depois você estaria com essa vontade, né, de instalar a Destravo aqui em São Paulo? Olha só, naquela ocasião, quando a gente iniciou o projeto, eu já pensava grande, né? Eu, quando tinha meus 13, 14 anos, eu tive a oportunidade de ler um livro chamado A Mágica de Pensar Grande. E aquele livro marcou a minha vida e daquele momento em diante, muita coisa que eu fui fazendo, foi sempre pensando grande. Mas é óbvio, a gente tem as dificuldades, né? Nada acontece por acaso e nada é fácil. Quando a gente teve a ideia de criar a Destravo, né? E esse nome, para quem não sabe, ele tem um sentido enorme, porque, como o nome já diz, destrava é de destravar mesmo. Ali eu tinha, na minha vida, um momento que eu estava um tanto travado, com algumas coisas. Eu tinha 49 anos e eu precisava destravar de algumas situações emocionais que eu estava vivendo e mudar, fazer uma transição de carreira. Daí veio o nome Destravo. E foi do Destravo que surgiu a empresa, né, que completou agora em 2024 3 anos, dia 27 de setembro. E de lá para cá muita coisa foi acontecendo. Então, respondendo a sua pergunta, se eu já imaginava, eu imaginava sim. Não sabia que se agora, não sabia de que forma, não sabia se em São Paulo, não sabia como, mas eu imaginava que teríamos sim um crescimento substancial na nossa trajetória. A Destravo, né, eu que acompanho de perto, vejo ela em uma evolução, né? Chegando agora a 2025 a se tornar a Destravo Negócios Digitais. Você pode explicar melhor o que seria a Destravo Negócios Digitais? Quando a Destravo nasceu, ela nasceu, embora com um pensamento grande, né? Se você pegar o projeto em si, a gente foi desde as gravações de conteúdos, para palestras, para treinamentos, enfim, cursos, infoprodutos, a gente já imaginava nisso. Porém, ela nasceu com o DNA muito mais assim, voltado, publicado como uma gravadora de podcast. E foi muito bom. Podcast é um trabalho, é um produto sensacional que pode sim transformar muitas vidas e pode também fazer com que as pessoas que consumam esse produto ou então façam esse produto, que façam podcast, tenham um crescimento muito grande. Porém, ela se manteve durante esses 3 anos com essa característica de uma produtora de gravar podcast. De modo que em Maceió, por exemplo, a gente tem a oportunidade de ter lançado vários podcasts. Muita gente boa passou pela Destravo. Para você ter uma ideia, até um dia desse a gente catalogou mais de 70 canais de podcast. De pessoas que tiveram ideias e criaram seus podcasts e foram lançando dentro da Destravo. Então, é um número realmente considerável e que consolidou a imagem da empresa, da Destravo, muito com essa vertente, que foi muito bom, tá tudo certo. Porém, como tudo na vida, sai evoluindo. E aí, nessa virada de ano, 2024 para 2025, resultado de tudo que vem acontecendo, a gente está decidindo transformar o DNA da empresa nessa subida de nível. Vamos subir o nível e a Destravo passa a ser a Destravo Negócios Digitais. Por quê? Porque ela pretende e vai tratar de outros negócios do universo digital. Ou seja, o podcast também,
A gente tem um produto sensacional, Renata, que é o CPZ, Crie Seu Podcast do Zero. É um produto assim que tem tido uma aceitação muito boa. É uma expansão mental de muita gente que consegue entender que o podcast ele pode ser sim uma ferramenta de autoelevação do mundo digital para você promover seu nome, seu negócio, a sua empresa, lançamento, uma série de coisas. Então, Destrava Negócios Digitais, ela vai ter dentro do seu bojo, do seu portfólio, também o podcast, mas não somente. Então a gente que tinha aquela pegada de gravar muito podcast, só ter a sessão, muita gente queria gravar, aí chega no estúdio, agenda e grava só aquela sessão pontual e tudo, a gente diminuirá bastante essa situação e a gente vai trabalhar muito mais assim com negócios. Então, por exemplo, no mínimo um plano. Você quer lançar ou você quer gravar seu conteúdo digital, a Destrava vai disponibilizar para você a possibilidade de você fazer um plano no negócio. Ou seja, gravar no mínimo 5 episódios, né? Daí para frente. E, tipo, isso aí é um produto. A gente vai continuará tendo o CPZ, que é o Crie Seu Podcast do Zero. E outros produtos também. Daí a evolução de sair apenas de Destrava Produções, com essa característica de gravar somente podcast, para ter negócio digital. E quando eu falo negócios digitais, Renata, é interessante que vem assim uma série de perguntas talvez, e que não tem nenhum problema que exista. Por quê? Porque a gente vai estar fazendo um trabalho que envolve muitos produtos novos mesmo, que ao longo do ano eles vão aparecendo. Nós temos aí várias novidades, que nós vamos aqui falar de algumas, outras apenas quando lançarmos, mas a Destrava Negócios Digitais, ela vem com essa característica, que vai desde o lançamento de alguém no quesito de se posicionar no digital, a ter frequência no digital, ou seja, postagens contínuas, até ganhar a autoridade. Então é todo um composto diferenciado. Muito bom, Jaelson, essa parte de negócios. Eu acredito que é o que todos nós buscamos. Sempre está fazendo negócios. Então a Destravo, com essa parte de negócios digitais, decidiu expandir para São Paulo. E por que você escolheu São Paulo como essa cidade, como local para você fazer essa expansão do seu negócio? Bom, São Paulo dispensa comentários, né? Todo o Brasil e o mundo me parece que é a 5ª maior cidade do mundo, né? E quando fala de negócios? Quando fala de negócios, assim, São Paulo, né? São Paulo é interessante que ela chega até a ser amada e odiada por muitos, né? Então, tem gente que adora São Paulo, acha São Paulo, outros acham São Paulo um terror por conta da agitação, de tanta coisa. Eu, particularmente, tenho uma inclinação muito forte, muito boa por São Paulo. Eu ando em São Paulo desde os anos 90. Eu lembro quando eu pisei aqui a primeira vez, eu já achei esse negócio encantador, né? Assim, caramba. A minha primeira caminhada mesmo a pé que eu fiz em São Paulo foi aqui onde estou, na Avenida Paulista. A Avenida Paulista, para mim, é um marco. Eu sei que tem muitos lugares outros bons também, né? Tem a Faria Lima, tem outros bairros nobres, o Brooklyn, tem a Zona Sul. Itaim. Itaim, enfim, tem tantos lugares bons e bonitos aí. Mas eu acho que o São Paulo como todo merece um respeito e um carinho. Por quê? Porque ela representa, sim, o Brasil, né? Aqui o coração, vamos dizer assim, pulsa em São Paulo, né? É óbvio que tem outras capitais boas no Brasil, grandes metrópoles e tal, mas São Paulo é São Paulo. Então, eu com essa inclinação que eu sempre tive, essa admiração, quando eu larguei para o mundo, que eu pisei em São Paulo, caramba, tô em São Paulo, tô na Paulista e tal. E olha que eu já viajei para outros lugares também muito bons, mas, enfim, não podia ser diferente. A Destravo, com essa pegada da comunicação digital, onde a gente não tem pensado somente na gente, ou seja, a Destravo não diz respeito, não é sobre o Jaelson, não é sobre a Renata, que por sinal minha sócia, nossa sócia, né? Minha esposa, sócia, é quem tem feito um grande trabalho também para que a Destravo chegasse onde chegou, ser o que ela é, e inclusive no seu nascedouro também, na hora que decidimos colocar a Destravo no ar, Renata estava presente, dando total apoio,
abraçando essa causa. Mas assim, de lá para cá, a gente vem fomentando a ideia de um dia chegar em São Paulo, e chegou a vez. 2025 será um grande ano. A gente, de fato, pisará em São Paulo com outra pegada, trazendo, sim, toda uma estrutura, toda a nossa produção, não somente virtual, mas física também. É óbvio que ganharemos corpo com o passar do tempo. A gente chega aqui de forma muito prudente, muito cautelosa, conhecendo melhor o terreno, tudo. Por mais que a gente pense que sabe, mas a gente não sabe de tudo. Hoje tenho sim uma expertise e uma condição muito diferenciada para poder tomar essa decisão. Se eu fizesse isso em 2021, quando a gente começou, talvez não fosse tão legal, porque aqui é um oceano enorme, muitos tubarões, muitas águias, né, gigantes. Então, se eu chegasse aqui despreparado, sem a menor noção do que eu estava fazendo, é óbvio que eu teria muito mais trabalho e a possibilidade da gente não dar certo era grande. Hoje não. Hoje a gente está preparado, estamos com condição de aqui fazermos um grande trabalho. Assim, a gente está hoje com uma visão muito mais ampla, com um network muito legal. Temos muitos players aqui bons do segmento do audiovisual que faz um trabalho como esse. Inclusive estamos aqui em um estúdio na Avenida Paulista, um senhor estúdio, um projeto muito bom, que é a Geração X, com bons profissionais. O idealizador também, o Pex, é um cara de visão. Então, assim, tem vários nomes aqui em São Paulo que tem feito um bom trabalho. Então, é por isso que a gente também tem como se espelhar, temos como modelar, temos como descobrir novas coisas com esses outros nomes. Então, hoje, Renata, definitivamente estamos preparados para a Poupé em São Paulo e a Destravo sair da Destravo Produções para a Destravo Negócios Digitais com outra pegada, com muito mais segurança para fazer um trabalho e vingar. Muito bem. A gente sabe que São Paulo, como você mesmo disse, né, você está indo para um lugar onde tem um oceano enorme. Consequentemente, várias produtoras digitais aqui, né? Então, você considera-se, Jaelson, uma pessoa que está preparada para trazer a Destravo para São Paulo e concorrer com o mercado de São Paulo, né? Visto que, como você falou aí, né, é esse oceano enorme de estúdios. A Destravo está preparada para entrar? Qual seria o diferencial que a Destravo ofereceria para a população aqui de São Paulo? Estou totalmente preparado, sim. A Destravo hoje tem uma visão muito mais aguçada, óbvio. Quando eu falo preparado, eu reconheço a necessidade de se atualizar e tal. A gente fala concorrente, e é normal que fale, mas na minha visão hoje, a gente tem sim o concorrente, mas noutra visão. Não é aquela visão leonina de que um vai devorar o outro. Não, pelo contrário, tem espaço para todos. São Paulo e o Brasil é imenso. E temos sim a estrutura, o preparo. Por que eu digo isso? Renata, durante 3 anos que a gente tem vivido com a Destravo, tem sido muito intenso. Muito intenso mesmo. A gente tem assim, temos aprendido muita coisa, mas não é só com vantagens, não é só acertando, é errando mesmo, errando pra caramba. Errei, fiz muita coisas assim que não devia ter feito, que se hoje eu não faço mais. E, tipo assim, comprado o que não precisava comprar, me juntado com quem não precisava me juntar, acreditado em pessoas que não era para acreditar, investido em situações, enfim, mas passou, faz parte. Você não começa nada acertando tudo. Se fosse assim era muito bom, né? Então assim, de modo que esses 3 anos ele nos trouxe uma musculatura, uma visão. E se você me perguntar mais além, a custa de que isso tudo você acha que está preparado? A custa das pessoas com quem a gente conviveu. Você imagine que pelo canal, pela nossa estrutura que nós temos em Maceió, diga-se de passagem, uma senhora estrutura, né? Hoje nós estamos muito bem localizados em Maceió, na Gustavo Paiva, em frente ao maior shopping da cidade, numa sala extremamente privilegiada. Nós temos 2 estruturas de estúdio totalmente estruturado com equipamentos de última geração. Né? Tipo, tudo que aqui estamos vendo, nós temos lá. Uma equipe fantástica. Nós temos hoje lá um editor de vídeo muito bom.
nós temos design, nós temos social media, nós temos um comercial bem preparado, nós temos toda uma infraestrutura, manutenção periódica e preventiva do estúdio. Cafezinho, né, amor? Sem contar com o mimo, né, que a gente oferece para os nossos clientes, né? Nós temos lá uma máquina de fazer café que é o meu xodó. Moído na hora. Na hora, o café sai moído no grão na hora. Então, assim, e isso tudo, gente, Renata e ouvintes, nos fez aprender. E o que é que acontece? A Destravo, nesse meio tempo, eu digo a sua pergunta, né? Qual o diferencial? Eu vou ser bem, sem falsa modéstia, mas o diferencial chama-se Jaelson Gomes. Por quê? Porque sou eu que realmente trago no sentido de inspiração e, obviamente, sou eu no sentido do que nasceu. Mas é todo um time, mas a nossa mentoria, a nossa visão, o time que cresceu. Hoje nós nos reunimos quase 50 clientes e mentorados, de pessoas que confiam no nosso trabalho, de prova social. Prova social é um negócio assim fenomenal. O que é prova social? É pessoas que provaram do que oferecemos, que deu certo, que foi transformado e que hoje faz o seu trabalho, que segue carreira solo, mediante o que aprendeu, do que viveu na Destravo. Então, o diferencial está aí. E eu digo mais, assim, a nossa alma, né, dentro do negócio, e quando eu digo a nossa, é nossa mesmo, é a minha, no quesito da fundação, da ideia, mas que hoje já contagiou. E aí vem a sua, que é parte importantíssima, né, o seu jeito de ser, o seu sorriso, a sua voz, a sua fala, a sua participação, o seu trabalho, a sua forma de atender as pessoas, tudo isso compõe. E da equipe. Nós temos hoje bons nomes lá que, assim, faz um grande trabalho. E dos podcasts e dos trabalhos que estão lá. Nós temos vários podcasts lá que são, assim, eu não vou nem citar aqui nomes, porque são muitos e com certeza eu vou ser injusto. Deu até vontade. Né? Representando a todos, então, eu vou falar de um. Esse eu vou falar porque vocês podem me autorizar aqui, que é o Papo de Engenharia. O Papo de Engenharia, e ninguém melhor para falar sobre ele do que a própria, e aí durante o decorrer do episódio ela pode falar. É o podcast que nasceu dentro da Destravo. De uma pessoa que um dia achava que não ia fazer podcast, que fez, engenheira, e que foi destravada, se encontrou, criou seu podcast, o Papo de Engenharia, já passa dos 60 episódios e que tem dado muito certo, tem feito vários negócios digitais, negócios nesse campo. Então, a resposta é essa, estamos preparados para entrar em São Paulo por conta de tudo isso. Muito bem, e falando um pouco do Papo de Engenharia, realmente, hoje eu sou um produto da Destravo Produções. Eu era uma pessoa que jamais me imaginaria estar aqui onde eu estou hoje, né? Mas, assim, através do seu incentivo, né? Através desse potencial que você tem de fazer com que a gente se enxergue. Isso é o grande divisor de águas de Jaelson, né? Você tem um poder de fazer com que a gente acredite através das técnicas que você utiliza. Você tem o poder de fazer com que a gente acredite na gente e que a gente comece a enxergar um grande potencial que às vezes está escondido através de crenças que foram formadas no decorrer das nossas vidas, né? Então, assim, eu sou testemunha, a prova viva aqui, né? Boa. Dessa pessoa que foi destravada pelo seu trabalho. E não posso deixar de registrar isso aí, né? Muito bom. Quem diria que eu estaria com o Papo de Engenharia gravando sozinha? E hoje, como você falou, tenho mais de 60 episódios. Boa. Né? Tudo o Papo de Engenharia, para mim, é um orgulho muito grande de tê-lo na Destravo. E, assim, eu digo que é o podcast exemplo, é o podcast modelo. E, repito, é exemplo de, seguindo o Papo de Engenharia, tantos outros. Né? O Papo de Engenharia iniciou por sua idealização, né? Você disse, você vai montar o seu podcast. Eu não imaginava, até queria, mas eu não imaginava. E aí você disse, eu vou montar o podcast com você, lembra? A gente gravou o primeiro podcast aqui em São Paulo. Foi, isso com mesmo. Com o engenheiro Henrique Bosco. Sim, perfeito, não perfeito, foi? Aqui em São Paulo. E você, como
co-host, só Boa. que você falava mais do que eu. É porque o Papo de Engenharia, como o nome já diz, é um podcast nichado, onde ela, como engenheira, é a host, então o conteúdo ele tem muito mais é voltado. Mas naquela ocasião eu fazia até parte, né? E de repente hoje ela está fazendo carreira solo, faz o seu episódio muito, muito bem, por sinal. Isso é muito bom e foi uma experiência marcante Mas aqui. o que eu quero lhe dizer é isso, é que você você faz esse serviço, né? Você fica como co-host junto Sim. com quem quer começar. Perfeito. Isso é o seu perfeito. grande diferencial. E vai chegar um momento que a gente não quer mais você perto da gente. Boa, eu acho Você ótimo que- esse momento. Me tire desse A jogo. gente quer estar ali sozinha, lógico que com o seu apoio. Lógico, Né, é. assim? E esse seu trabalho é diferente. É o diferencial. Que você já faz isso para médicos, para advogados, não só para Isso, engenheiros. boa, Né? não. E esse é um diferencial da Destrava, né, Jaelson? Grande. Nós temos vários exemplos, como você falou, eu até posso citar, né? De pessoas que querem entrar no digital, que querem gravar seus conteúdos, que fazer seu podcast. E é normal, gente, que todo ser humano, ninguém nasce sabendo de nada, nem falar. Né? Se não fosse a mãe da gente, os pais, alguém, e não sabe falar, não sabe andar. Não é? É que eu ganhei um cartão quando eu era criancinha, eu tinha 4 anos, eu ainda lembro. Tem lá esse cartão, minha mãe que guarda assim, 1, 2, 3, tato. Né? Ou seja, nem falar a gente sabia, né? Enfim, e a gente tem essa predisposição, essa vontade de ensinar. Eu fico muito feliz quando eu vejo alguém que um dia não queria ou não sabia e começou e eu apoiei, eu ajudei, a gente ensinou e daqui a pouco a pessoa está, como você bem colocou, não quero mais Jaelson perto de mim. Ótimo. Hoje, gente, quando eu chamo ele para gravar comigo, ele faz. Agora eu não quero mais não. Agora eu quero mais não. Nós temos alguns exemplos, né? Nós temos em Maceió o Negociando Podcast. Que já gravou o primeiro sozinho. Já. É meu amigo Luciano Sotero, um abraço para você, irmão. E esse podcast é interessante. Ele é um cara um gigante no negócio que ele faz, um advogado que tem uma habilidade enorme. Ele no offline joga o jogo como ninguém, mas quando chega no online... nem todo mundo está preparado, ele né, travava. para as câmeras. O que aconteceu? Ele foi com a gente, né? Foi inclusive um dos nossos mentorados, com uma prova social maravilhosa. Tanto ele como a esposa dele, doutora Larissa Guzmão. E ele começou comigo, igual você, né? Fazendo podcast, nós dois. E agora já se soltou. Gravou essa semana um podcast. Rapaz, muito massa, tudo certo. Enfim, é sobre isso. Temos vários nomes de pessoas que chegaram junto da gente e com essa pegada. E essa parte de você estar ajudando as pessoas deve ser muito gratificante para você, né, Jaelson? É o que me causa, é a razão pela qual eu penso desistir da Destravo. É óbvio que qualquer projeto você sofre no caminho. O processo nunca é um processo somente com flores, né? Não existe nenhuma estrada sem ladeira. Mas quando você imagina do resultado, quase nunca pensei em desistir, mas nas poucas vezes que eu estava sofrendo, quando eu via esse resultado, alguém crescendo, alguém evoluindo, cara, aí eu digo, não, desistir não vou não, porque assim, tem muita gente ainda pra gente ajudar. E a gente aqui em São Paulo, eu penso muito, sabe, que vai ser uma coisa assim, maravilhosa. Gente, São Paulo, a Destrava em São Paulo promete. São muitos nomes, e anote o que eu estou lhe dizendo, que serão beneficiados com esse trabalho que nós faremos em conjunto com você, porque a Destravo, ela não tem sentido nenhum ser sozinha, né? Como qualquer empresa, acredito eu. E eu sem as pessoas não vai para lugar nenhum, porque existe todo esse conjunto de quem está aqui falando, do interlocutor e da audiência. Da audiência, porque a gente só está gravando aqui, por quê? Porque tem quem vai escutar, senão não tinha sentido, não é assim? Você falou, Jaelson, que aqui em São Paulo daria certo, porque você está aqui, né? A Destravo tem a sua alma, tem a sua essência. Aí eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Se Jaelson vai estar aqui em São Paulo, como será a Destravo em Maceió, sem Jaelson estar lá presente no dia a dia? Excelente pergunta. Eu falei assim, e foi até uma oportunidade que você está me dando para que eu esclareça mais. Quando eu digo que a alma e tal, é mais no sentido da criação do negócio em si. Mas é óbvio que, como qualquer empresa que se preze, que cresça, ela pode e tem a condição de você passar fronteiras sem necessariamente ter a presença do fundador.
né? O que é que acontece? Presença física, porque aí onde está, quando a gente fala alma, é algo que transcende, é tipo a física quântica, né? Então assim, com relação a estar morando aqui e a Destravo estar em Maceió, é perfeitamente possível, é factível. Em que sentido? Porque foi plantado já. A semente em Maceió foi plantada. Existem pessoas que estão replicando o que a gente implantou. Tanto de pessoas que passaram pela Destravo e que hoje continuam com a gente, acreditando no nosso trabalho, gravando seus conteúdos, gravando seus podcasts, criando suas mentorias, como também da equipe. Nós temos um time que a gente tem desenhado os processos, vamos concluir e avançar mais ainda nesse desenho, para que fique muito claro o que é que a gente está ali fazendo. Então, hoje com a tecnologia também é outra coisa fenomenal, porque você está aqui e hoje a gente tem hoje sistemas, nosso sistema tudo na rede. A Destravo, ela está equipada como qualquer empresa que se preze, com um sistema que controla todo o financeiro, sistema de câmaras, os processos, enfim, de modo que estar aqui em São Paulo, ou estar em Brasília, no Rio, ou em Singapura, onde for, não inibe e não impede de que a gente possa fazer essa gestão. A gente fala em estar em São Paulo no sentido de que aqui sim, aqui a semente ela começa a ser plantada agora. Quem sabe até depois que aqui tiver inclusa, né, tiver funcionando, tiver a 1000, já vai para outro local. Já vamos para outro local. Então assim, isso é perfeitamente possível. Respondendo a sua pergunta, vamos sim morar em São Paulo, vamos sim estruturar ela aqui, mas com os nossos olhos no berço de onde nascemos. A cidade que temos um carinho enorme, né? Maceió, eu acho que qualquer pessoa que se ama, respeite a sua terra natal, né? Seja de que cidade você more, de que lugar você veio, eu acho que uma das coisas que a gente não pode desprezar nas nossas vidas, por hipótese alguma, é a nossa origem, né? Seja qual for a origem. Então, os nossos pais, nosso berço, a nossa cidade, enfim, isso natural. Então, Maceió, Renata, ela continua sendo, né? A gente vai ter toda a nossa base familiar, tá lá minha mãe, meu pai, minhas irmãs, enfim, todo mundo, como é o caso seu também, nossas famílias, e a gente vai estar sempre lá, mas gastando energia e investindo aqui nessa grande São Paulo. Não vai deixar de ter uma agenda positiva lá em Maceió, não é isso, Jaelson? O tempo todo, vou gravar podcast em Maceió e vamos trazer muita gente boa de Maceió para cá. Jaelson, nessa trajetória, Maceió, São Paulo, Maceió, com certeza deve passar na sua mente desafios que você acredita que você vai enfrentá-lo. Você poderia dividir com a gente o que é que passa nessa sua mente de desafios que podem acontecer e como você pretende superá-los? Penso que desafios teremos alguns, né? O primeiro desafio realmente é você enfrentar o novo, é você se adaptar às mudanças, é você acreditar. Eu acho que a crença é uma coisa muito forte. Qualquer ser humano normal que for enfrentar uma mudança, ele se abala. Você vai se mudar, meu amigo, de uma rua para outra, e para você for mesmo que nada, você tem algum problema, você tem que se tratar. Então, imagine você se mudar de Maceió para São Paulo, trazer estrutura, trazer filho para estudar e tal, enfrentar. E São Paulo que muita gente pinta o terror também, né? São Paulo, você tem que ter cuidado, então tudo é perigo, né? Eu fico ouvindo de gente assim, não, mas é perigoso, isso aí é perigoso, isso aqui é perigoso, caramba! Aqui é perigoso. É perigoso, tudo é perigoso, caraca! Mas o que eu penso, perigoso paciência, né? Em todo lugar tem os seus... Mas a gente está para enfrentar, o desafio maior da sua pergunta é enfrentar o novo, esse desafio, a adaptação. Muita coisa a gente pensa que é de um jeito e vai ser de outro. Temos certeza que haverá também desilusões, vamos encontrar coisas que a gente não queria encontrar, mas é normal e vamos enfrentar. O que eu penso é que outro desafio, além desse da adaptação com o novo, é da gente realmente conquistar os corações, conquistar as pessoas, provar que a gente tem uma entrega real para fazer, porque hoje o digital tem muito disso, muita gente que
quer crescer ou quer ganhar dinheiro no digital, promete, mas não entrega. E isso para a gente é um desafio enorme, é você prometer e entregar. É você realmente ser real, ser verdadeiro. Para que as pessoas confirmem isso e acreditem no nosso trabalho. Porque se não acreditar, se você primeiro não acreditar no que você está fazendo, e se as pessoas não acreditam, foi. Então o desafio número 1 para a gente é esse. Obviamente tem vários outros, aí investimento financeiro, aí vem localização, aí vem, estamos estudando os vários, né, é um projeto grande que tem vários pontos e cada ponto desse envolve pessoas, envolve contratações, envolve investimentos, né? Nós vamos equipar toda uma estrutura para a gente ter o nosso espaço para fazer as mentorias. Hoje a mentoria para a gente é um carro-chefe, é algo muito que faz muita diferença. E eu me aproveito muito nesse sentido de ajudar as pessoas com a experiência que eu ganhei na vida, especialmente agora no digital, e a gente concatenar toda essa metodologia para fazer uma entrega boa. Então isso é um dos grandes desafios também. Com certeza. E tudo vai se encaixando, né? Boa. E tudo vai acontecendo. É só ter calma, foco e responsabilidade, né? Nas decisões. Sim. Já a Destrava, ela vem, né? Num crescimento. A gente acompanha isso. E eu queria que você dividisse com a gente aqui, com o seu público que está assistindo, quais foram as conquistas mais marcantes que você conseguiu alcançar nesses 3 anos de Destrava? Olha só, primeiro colocar ela no ar, né? Assim, você pega algo que não existe, né? E dizer assim, não, a Destrava ela vai existir como? É um negócio que não existia, então... Como qualquer empresa, né? Se você vê hoje as feitas para durar, uma Nestlé, uma Coca-Cola, sei lá, essas grandes... Um dia ela não existiu também, né? Coca-Cola, ela é centenária, mas ela não é milenar. Então um dia, há quem diga que no primeiro ano ela só vendeu 25 garrafas, né? Então, colocar a Destrava no ar foi um desafio, né? Foi um diferencial. O primeiro ano nosso, quando a gente começou numa pequena galeria ali em Maceió, foi aquele ano onde a gente estava se conhecendo, né? Então eu diria que foi, na sua pergunta aí do passo a passo, 2021, aí a gente nasceu ali no finalzinho, 2022 foi um ano importante, 23 a gente passou para outra sede. 22, tá. 23 a gente estava no polo tecnológico, numa área muito boa em Maceió também, que promete um crescimento, tem agregado muito valor a tecnologia, as pesquisas, enfim. Mas ali não foi o nosso lugar ainda, né? E passou a fase e fomos para esse terceiro lugar. Então você imagina aí a escadinha, né? Então começamos numa galeria, fomos para o Centro de Inovação, fomos agora para o Norcon Empresarial, outro ambiente, outro tamanho. E aí 2025, o quarto, digamos assim, o quarto passo, que é também estarmos em São Paulo. Então, essa é uma evolução sequencial, né? Se você for... E cada uma delas com as suas características, né? Então, foi muito bom o primeiro ano, onde estávamos, foi muito bom o segundo, lá no Centro Tecnológico, foi muito bom o terceiro, lá no Norcon, e agora esperamos e estamos convictos e torcendo e vamos trabalhar de forma árdua para que também São Paulo seja um outro avanço, né? Hoje, já com os produtos que a Destrava disponibiliza, existe sim possibilidade de 2025 ser um grande ano e fazer uma grande entrega aí para todos vocês. Gelson, uma pergunta que não me faz calar, assim, por que Destravo? Destravo vem para destravar mesmo, né? O nome destravo, de destravar, é um verbo, né? Eu destravo, tu destravas, eles destravam, nós destravamos. Todo mundo tem que destravar. Todo mundo. Você classifica que tem grande parte da população travada? Em alguma área todo mundo na vida, né? Todo ser humano, né? A Destrava ela tem essa vertente do destravo no digital, porque é sobre isso que ela trabalha, que ela existe. Mas seja para que área for que você esteja travado, você tem uma razão de ser. Então tudo passa pela nossa mente.
Na nossa mente está tudo que você precisa. Porque é na mente que você processa o seu conhecimento, aquilo que você absorve, tudo, as energias, o conhecimento, a sua fé, as suas crenças. Então, a gente fala do destravo digital, mas a gente, antes disso, vai aqui para a questão mental mesmo, né? Hoje em dia, a gente chama muito de mindset, existe a questão da metanoia, que é essa virada de chave quando você passa por um processo de pensar no novo. Então, por que destravo? Porque, primeiro que nasceu do meu coração. Naquela ocasião, eu estava vivendo uma fase em que eu tive uma depressão, passei ali 4 meses num processo realmente profundo de ressignificação da vida como um todo, e eu precisava sair daquele estágio e ir para outro. E foi quando eu destravei, que foi que eu pensei, não quero isso só para mim. Não quero isso só para mim. Nada que você tenha de bom, que fique só para você, é de fato tão bom assim. Tudo que de bom existe na sua vida, compartilhe. Tente dividir isso com alguém. Tente trazer as pessoas para que possam provar dessa melhoria, desse crescimento, dessa solução que acontece na sua vida. Foi o que aconteceu comigo. Eu descobri que era possível, não somente eu sair da depressão, mas trazer outros. De modo que várias pessoas têm ouvido esse meu testemunho, têm se aproximado da gente e têm tido uns insights positivos para destravar. E aí, quando eu falo do digital, é exatamente o resumo de tudo que eu faço é trazer as pessoas do offline para o online. As pessoas que estão aqui e querem vir aqui, né, do offline para o online, eles têm alguma coisa que trava. Nessas nossas mentorias, eu tive diversos depoimentos e situações. Né? Por exemplo, alguém que chega e tem a vontade de ir para o online, tem uma bagagem enorme, fala bem, entende do que faz, tem uma experiência singular naquilo que faz, mas quando fala em gravar um vídeo, fazer um podcast, ir para as redes sociais, fazer uma live, gravar um stories, tudo trava. E aí a gente vai investigar, por que isso? E daí a pessoa descobre. Um dia eu fui apresentar um trabalho e quando eu terminei, muito feliz, alguém chegou, uma amiga, imagine só que amiga, vai e diz para a pessoa, o trabalho foi até bom, mas sua voz é muito feia. E essa fala, sua voz é muito feia, travou a pessoa. E a pessoa sempre que ia gravar alguma coisa lembrava dessa fala, sua voz é muito feia. E o que é que acontece? A gente fez um trabalho ali juntos, nada mágico, nada do além, apenas vivências, experiências, abordagens e reflexões. Destravou. Hoje essa pessoa está muito bem, obrigado no até digital. Até gravando podcast. Gravando podcast, não, está assim, crescendo pra caramba. Por quê? Porque tinha uma chave que tinha travado aquela pessoa ali, naquela ideia de que a voz era feia. Por que a voz feia? Isso não existe. Voz feia para quem? Quem te disse? Quem disse a você que você não pode? Quem foi o crítico que se jogou na sua frente para dizer que você é incapaz? Vai analisar que essa pessoa é extremamente problemática. Eu recomendo sempre a você que esteja travado por alguma fala de alguém, primeiro tenha dó desse alguém. Segundo, desconsidere. Terceiro, você vai e faça o que a pessoa disse que não era para fazer e você vai ver o resultado. Depois essa pessoa vai olhar e vai dizer assim, eu queria ser você. Só isso. Jaelson Gomes, eu sou engenheira civil. E por que eu devo entrar no digital? Grande pergunta. Eu vou usar a engenheira civil como exemplo, já que você deu, que você falou, mas eu digo para todos que estão nos assistindo, você pode ser até piloto da NASA, você pode querer ir, né, morar em Marte, pode entrar no digital também. Ah, mas eu sou, sei lá o quê, de engenheira civil a qualquer outra atividade. O digital é perfeitamente possível. E por quê? Simples. Se você está passando por essa terra, na sua vivência, na sua vida, e quer deixar um legado, você quer ensinar o que você sabe para mais alguém, você quer deixar um registro que inspire alguém na sua vida, ou até mesmo você quer faturar,
ganhar dinheiro e tudo mais, é o digital. Opa! Então, é o digital. E o digital é simples, gente. Se o que você faz algo para alguém, para você ganhar a sua grana, beleza? Se você fizer só para uma pessoa, essa uma pessoa te paga e tudo certo. Se você fizer para um grupo de 10, você é visto por 10. Se você dá uma aula para 40 pessoas, você é visto por 40 pessoas. Então, assim, todo mundo tem o seu raio de atuação. Ninguém é isolado do mundo para não aparecer para nada. Ainda que você mora na selva, só nem cigano, nem índio, né? Se você é uma pessoa que está inserida na civilização, no ambiente social, você se apresenta para alguém. E o digital é a ferramenta que possibilita você ser visto por mais pessoas. Simples. Então, logo, o digital é um caminho que pode lhe projetar e você crescer. Eu digo muito, estou dando as palestras, eu estou aqui falando com o microfone e eu tenho aí 500 pessoas na minha frente. Quando eu tiro o microfone, eu me distancio dele e falo só no som da minha voz, é óbvio que as 500 pessoas, as pessoas que estão lá atrás reclamam. Caramba, não estou ouvindo. E qual é a conclusão naquela ocasião que eu tenho? Eu tenho um microfone. Eu tenho isso aqui que me dá essa condição. Quando eu volto o microfone, a galera do fundão começa a escutar. Aí eu dou um exemplo. E você imagine você com o seu celular, que é uma TV que todo mundo anda com ela no bolso hoje em dia, ou quase todo mundo, né? Quase ninguém despreza o WhatsApp, enfim. Até vovó, né? Mamãe, né? Mamãe hoje é minha seguidora, fica lá me assistindo, me acompanhando. Então todo mundo tem que estar no digital. Então, por que o engenheiro deve entrar no digital? Simples. Se você quiser trabalhar e atuar somente para a construtora onde você trabalha ou naquele ambiente pequeno, beleza. Não tem problema nenhum. Ninguém é obrigado a fim da força a nada. Ninguém. Você faz o que faz sentido para você, para o seu coração. Porém, se você quiser crescer, você vai usar as ferramentas, a tecnologia que hoje existe. Você abdique da energia, tira a luz da sua casa, desliga sua geladeira, né? E fica, eu sou contra a tecnologia, tá? Então tudo bem, desligue, não more numa casa sem energia. Aí eu digo que você é contra, entendeu? E desliga a sua geladeira. Aí você vai ver como é que vai ser a sua vida, né? Por quê? Porque a tecnologia e o digital é isso. Lógico, não é obrigado todo mundo ser blogueiro, não é obrigado todo mundo fazer dancinha no TikTok, não é assim, não é obrigado isso, faz quem quer, mas você usar o digital a seu favor, você promover o seu trabalho a seu favor, é óbvio que isso é um bom negócio. Não é à toa que os grandes players, como empresários grandes que já têm mega negócios, aparecem no digital. Para que a Luísa Trajano aparecer no Magazine Luiza? Para quê? Para potencializar. Quando ela aparece, todo mundo compra, você fica com a simpatia pelo Magazine Luiza. Por quê? Porque tá ela lá. Eu dei ela como exemplo de muitos outros, né? Tem vários aí, né? Tem muitos nomes. Então, por quê? Como é que eu vou ter a destravo negócios digitais se eu não botar a cara? Não vou botar a cara porque eu tô tímido, eu não gosto, eu tô com vergonha. Alguém vai dizer que eu sou exibido, que eu sou careca, que eu sou exibido, que eu sou amostrado. Diga, mas eu tenho que botar a cara. Se eu não botar a cara, o negócio não anda. Como é que vai? Ô, Jaelson, você disse que é para todo mundo. Mas vamos lá. Pessoas que já passam dos 50, dos 60, dos 70. Você acha que essa pessoa ainda tem oportunidade para aparecer no digital, Jaelson? Essa é a que tem mesmo. Essa é a que precisa mesmo. Se eu tivesse hoje 70 ou 60 ou 50, qual fosse, eu entrar no digital. Simples. Por que, Jaelson? Porque, primeiro que você não pode se auto-invalidar, né? Eu tenho 70 anos, eu já morri. Não, você está vivo. Enquanto vida é esperança. Ponto. Eu entrei para valer no digital com 49 anos. Não é óbvio que eu tive gente que achou que eu estava doido, né? Que eu estava maluco. Como eu tirei o cabelo naquela ocasião porque eu quis, até gente mandou mensagem para mim dizendo que eu fizesse quimioterapia que eu ia ficar bom e feliz, tudo bem. O cara não sabia o que era, né? E aí tudo certo, eu respeitei. Mas assim, tá doido, mas o que acontece? Agora, óbvio, você dependendo da sua atividade, o digital pode ser mais necessário ou menos necessário. Não tem problema nenhum, né? Se você é um investigador secreto, que é bom que você não apareça, né? Porque se você aparecer, você pode morrer. Eu digo, não faça, não entre,
né? Ótimo. Eu conheço gente que não tá nem na rede social. E quando tá no fake lá, o nome, porque ele não quer aparecer. E não tem erro nenhum, tá tudo certo. É a atividade da pessoa. Agora, se você não tem nenhum pormenor, nenhum impeditivo, por que não? Ah, porque eu tenho 50 anos. Gente, 50 anos é os grandes nomes, né? É dos grandes conglomerados. A história conta que eles viraram suas chaves aos 50, aos 51, aos 55. Eu já fui tentado a pensar, estou vindo para São Paulo com 52. E alguém que pode pensar, não, você não tem mais a idade para estar andando nesse movimento, nesse trânsito, andando de metrô, então nessa cidade e tal. Por que não tenho mais idade? Eu estou vivo ainda. Então, assim. Energia, né? Energia. E você é o fruto do que você pensa, do que você acha que você é. Se você acha que você é um coitadinho, pode ter certeza, já está tudo certo. Você é um coitadinho. Ô, Gelson, quem busca mais o digital? São pessoas mais novas, são pessoas mais velhas, meia idade, homens, mulheres. Dá uma panorama geral dessas pessoas que procuram a Destrava. Bom, a Destrava é um caso à parte, mas no geral, predominantemente os mais jovens, né? Aliás, essa juventude, a geração Y, a geração Z, a última geração, ela já vem com chip, né? De habilidade, de velocidade, a mente, né? Você vê as criancinhas no carrinho de bebê já com o tablet e ela rápido. As criancinhas vão para a Destrava? Também. Inclusive nós temos lá um podcast, né? É verdade. O podcast... É de uma criancinha. De uma criancinha. Filha da Águida, filha né? da Águida. Muito bom, por sinal. Muito linda ela, desenrolada e tal. De uma criança, né? A Destrava é um exemplo de tudo quanto é de podcast, né? Você imaginar aí de várias áreas, inclusive essa. Mas predomina... Ah, sim. Bom, primeiro que as mulheres, elas hoje estão realmente de parabéns. Elas são mais atuantes em muitas áreas, né? Você vê aí umas mulheres largando na frente, criando seus podcasts, criando seus conteúdos, crescendo, pondo a cara, se defendendo, os movimentos com as mulheres, movimentos maravilhosos. Nós temos vários podcasts lá que são mulheres que cuidam. Então, predominantemente, são jovens e mulheres. E depois vem, em seguida, os homens e tal. Hoje, Renata, o nosso foco de trabalho, a minha maior entrega, eu digo sempre, é para os 40 mais. O que acontece? Eu tenho uma mentoria e o ano que vem, 2025, aqui em São Paulo, ela chega com tudo. Porque eu tenho aí uma esteira de produtos e vai ter a mentoria tradicional, que é a de destravar mesmo a sua mente, a sua mentalidade para entrar no digital. E vai ter o método D, que é o método onde você é mais completo, onde entra a tua mentalidade como pessoa e o teu negócio. Então você, digamos, já destravou no sentido de entender que o digital é um bom negócio, beleza. E aí você vai para o próximo passo, que é trazer o teu call business para dentro do digital. É uma outra pegada. Então, nessa mentoria, quem é o meu público-alvo? Os 40 mais. A galera dos 40, 50, 60 anos, eu tenho um mentorado com 67 que ele está assim, uma maravilha. Esse mentorado, vou preservar o nome porque eu não fui autorizado a falar, mas ele está assim, pivotando no negócio dele. Entendeu? E ele tá amando. E o cara comeu 67, mas assim, esse é um dos que toda a orientação que a gente passa, se você disser assim, olha, vai por aqui, ele vai. E tá dando certo. Tá empolgado. Tá gerando resultado. Tá fazendo conteúdo. Tá postando. Tá gravando podcast. Tá viajando. Começa a viajar o Brasil. E tal. Isso é o resultado. Então, não tem idade. Não tem idade e tantos quantos queiram entrar no digital. O digital é um oceano azul que pode sim acolher e receber muita gente. O certo é que você precisa ter muito cuidado também, para você não entrar pela porta dos fundos ou então pelo caminho errado, né? Porque tem gente que pensa que tudo é fácil e acha que porque fez uma foto e postou no Instagram, no outro dia já está milionário, não é? E isso não é verdade, né? O digital, ele, como qualquer outra atividade, ele tem as técnicas e requer também ação. Se você não agir, ele não faz nada sozinho por você. Né? Ô, Gelson, você teve vários podcasts passando ali pela Destravo. Qual foi o podcast mais inusitado que você se deparou nesses 3 anos de Destravo? Ah, tá. Você fala dos convidados, né, com quem eu gravei. Isso. Olha só, eu tenho... para vocês terem uma ideia, nós, hoje, sexta-feira,
Nós estamos aqui em São Paulo. Hoje é sexta-feira 13. 13, né? Para quem é supersticioso, hoje é um dia, né? Esse número 13 não é ruim para mim. Pelo contrário. Foi o dia que a sua esposa nasceu. Pronto. E o dia que você deu o primeiro beijo nela. Ai, puta, revelação. Essa revelação foi... Mas é verdade, dia 13, né? Dia 13 foi um dia muito marcante. Do seu nascimento, do primeiro beijo, é verdade. Enfim, nós temos muitos, eu ia falando do sexta-feira 13, hoje a gente colocou no ar o episódio número 332. Olha só, eu já gravei só em uma plataforma 332 episódios. Então, por aí vocês tiram, em 3 anos. Em outros podcasts também eu gravei vários. Eu passo dos 500 facilmente. Né? Porque eu tenho aí o eleitos.com, tem o Pitcast, tem o Agrovoz. Tem o início do Papo de Engenharia. Tem o início do Papo de Engenharia, tem o Agrovoz, tem as edições especiais, tem os que eu fui convidado, enfim, tem os que a gente lançou. Em cada um desses que a gente lançou, a gente faz o primeiro episódio junto, enfim. Então, seguramente eu passo dos 500 episódios. E aí, com isso, tem vários que são, assim, né, extremamente interessantes. Deles que a gente morreu de rir ou de chorar. Né? Várias vezes em gravações a gente embarga a voz e vai chorar. A hora é de chorar, porque realmente a emoção toma conta. Mas de todos, teve um que eu achei muito interessante. Esse é o de um médico pesquisador, com pós-doc no Canadá, extremamente preparado, e ele trouxe para o Brasil uma cura, né? Um trabalho que cura de várias doenças. Pessoas que têm uma vida com algumas doenças e com esse tratamento que ele trouxe ficam curadas, ficam boas. E aí quando a gente foi pesquisar e descobriu aí, era transplante de microbiotas. E a gente convidou o Dr. Álvaro e ele trouxe toda a explicação. E o que é transplante de microbiotas? Transplante de fezes. Pessoas que têm a fezes ruim e que ao ser transplantado tira a fezes ruim do seu intestino e coloca e é implantado uma fezes boa. E nesse processo, né, das paredes intestinais e tal, que eles chamam as microbiotas, elas passam por um processo de purificação, de renovo, alguma coisa do tipo, e a pessoa fica boa. Caramba, então assim, isso foi um episódio diferenciado, quer dizer, você transplanta, você que tem a merda ruim, fique sabendo que tem jeito, entendeu? Você tira a merda ruim e logicamente tem que ir no hospital. Isso aí ainda tem coisa ruim. Ainda tem, Inclusive tem a merda boa, né? Você que não sabe, existe merda boa. O que é que acontece? A pessoa tem um banco, inclusive, né? Ele hoje tem um banco de fezes num hospital universitário, né? Sério. E as pessoas que têm a fezes boa vai lá e deposita. Isso nos Estados Unidos já é até vendido. No Brasil já é de graça. Daqui a pouco eu estou esperando que melhore para a gente você faturar, você ganhar dinheiro com sua merda, se ela for boa, lógico. E tem um banco e os pacientes vai... Detalhe, para encerrar essa parte. Gravamos esse episódio. Foi um episódio assim, muito rico de ciência, de curiosidade, de risadas, porque é hilariante também. Mas mais do que isso, de prova social. Em seguida gravei com uma paciente dele que fez o transplante e ficou boa. Que coisa boa. Então, é fato. A gente até ri, porque é óbvio, é uma coisa até engraçada. Muita gente não sabe que isso existe, mas existe. E a paciente ficou boa. Isso é bom, né, Jael? E foi gravado no TheCast. Então, temos vários, viu? Aí, assim, dispensa se eu for fazer aqui, eu citar outros, a gente vai pra... Ô, Jael, como é bom podcast, né? Como é bom a gente gravar podcast. Você acredita que o nosso podcast já tá chegando ao final? Eu comecei agora, né? Você que gosta de gravar podcast de 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas. Pois é, Igor. Ele é assim lá, viu? Tem hora que eu digo, meu filho, vamos acabar. Cara, pois já está chegando ao final. Mas antes da gente terminar, Jaelson, eu queria que você dissesse aqui para os empresários que estão nos assistindo, quais são as estratégias que a Destravo tem para entregar para os empresários, para que eles possam elevar o seu nível de vendas no digital. Vamos lá. Primeiro, ainda reforçando a chegada da Destravo em São Paulo e com essa visão de ser uma plataforma de negócio. A Destravo ela terá em 2025 essa característica. Destravo chega para fazer negócios no digital.
Então você que imagina ampliar seu negócio, criar seu negócio no digital, a Destravo será a sua porta de entrada. Nem tudo nós teremos soluções, nem para tudo, mas para uma boa parte sim, e as que não, nós vamos te encaminhar. Hoje o nosso back-off, né, a nossa retaguarda, ela está muito bem estruturada no seguinte sentido, de saber das fontes. Nós temos grandes parceiros em São Paulo, de outros nomes do digital, em que nós faremos questão de o encaminhar. Você chegou até a gente, vai querer fazer algum tipo de negócio no digital e a Destravo não tem tudo, a gente vai te encaminhar para alguém. Isso aí é um ponto. O outro é para os empresários, como você bem colocou, a grande possibilidade de você ampliar o seu negócio usando o digital. Negócio número 1, né, que a gente pretende fomentar e crescer, são as mentorias. Hoje a nossa mentoria, ela é realmente uma mentoria muito iluminada. A gente pretende jogar luz nos pontos cegos e escuros do seu negócio. Em que sentido? Eu tenho um negócio que está legal ou que não está legal, mas eu preciso usar o digital para fazê-lo funcionar. Essa mentoria a gente vai buscar. Com o que a gente aprendeu nesses últimos 3 anos e com o que aprendemos ao longo da vida, que aí, para quem não sabe, eu tenho 52 anos, mas eu tenho 37 anos de atuação no mercado, que vai desde o Jaelson, iniciando sua carreira como datilógrafo, operador de telex, operador de fax e por aí vai, no comecinho da sua carreira, até o Jaelson, empresário no ramo da comunicação digital. E aí tem toda uma história, não é o caso aqui da gente estar contando tudo, né? A minha passagem pela vida pública, né? É muito interessante no sentido de aprendizado, minha passagem por uma grande companhia durante 25 anos crescendo, minha passagem em outros negócios, minha experiência em ter quebrado o negócio, de ter ficado, como a gente brinca, né? A história do Alto da Compadecida, tô rico, tô pobre, né? Ter quebrado mesmo, enfim. Isso é um fato. Então, essa experiência nos dá nos deixa à vontade para interagir e contribuir com a sua empresa, com o seu negócio. Muito bom. Então, esse é um ponto. Nós temos, além da mentoria, o CPZ, que aí você que vai querer criar o seu podcast do zero, eu vou te preparar e vou te dar toda a condição para você colocar o seu canal no ar e a gente fazer a gestão do seu canal, de A a Z. Isso é um ponto, entendeu? O lançamento dos infoprodutos, nós temos, Renata, para quem não sabe, o CPD. CPD é o Curso Prático Digital. O nome já diz, prático. Curso Prático Digital é uma breve imersão onde você, junto com a gente, passará ali 10, 12 horas, onde a gente vai fazer todo um trabalho em conjunto e com outras pessoas, formando um grande network, para que você realmente destrave no digital. E nós traremos o CPD para São Paulo, na sua 6ª edição, 7ª edição, e a gente vai estar com ele aqui, fazendo um grande trabalho, juntamente com as pessoas que assim o procurarem. Então, para os empresários, nós teremos opções, né? Opções que vai desde o campo do conhecimento em si, com a mentoria, como no campo prático de você colocar o seu produto no ar. E não somente o podcast. A gente fala muito do podcast porque de fato é um carro-chefe. Mas você que quer gravar um curso, quer gravar um infoproduto, um treinamento, você vai ter o acesso e a condição de assim fazer. E isso faz toda a diferença, né? Então, o empresário, a minha mensagem é o seguinte, a gente até brinca, né? Hoje, você é empresário, você é empreendedor, você que tem negócio, ou você é ponto .com ou você é ponto fora. Ponto .com você está na trilha do crescimento para o seu negócio realmente fazer a diferença e crescer. Ponto fora, o nome já diz, você está fora, irmão. Você está à margem do processo. Detalhe, se você não tiver ponto .com, for ponto fora, o seu concorrente é ponto .com.
E aí sim, não temos como desprezar a palavra concorrente, porque embora eu não defenda nada leonino de destruição, mas o concorrente existe sim. É quem faz o que você faz da melhor maneira. Se tem alguém que entrega o que você entrega de uma maneira melhor, é óbvio que a procura vai ser por quem entrega melhor. Se você está fora do digital, como o nome diz, você é ponto fora. Muito bom. Jaelson, final de ano, elaboração do planejamento para 2025, criação de metas. Quais são as metas a curto prazo aí que você teria para passar aqui para nós, para Destravo, Maceió e São Paulo? A meta número 1 é a gente emplacar no projeto de expansão. Nós temos, assim, dentro de um projeto macro, vários menores, né, que vai desde o treinamento da equipe, as melhorias do processo, menores investimentos, mas o projeto maior é o projeto da expansão. Imagino que para a gente decidir se a gente vem ou não vem, caramba, é uma dor, entendeu? Gente, crescer dói. Essa é uma verdade, crescer dói. Todo processo tem suas agruras. Então, decidir vir para São Paulo é uma decisão fácil? Não. Há quem veja a gente só postando foto, tomando um cafezinho, tal, aquela coisa, né? Porque ninguém posta desgraça, ninguém posta tristeza, e normal que seja. Mas não é só aquilo, né? Não é só sorriso, tem lágrimas também, né? Tem dores também, tem desafios. Você, quando escolhe por algo, você escolhe por um caminho dando as costas para outro, né? Escolher é isso, né? Se eu escolho seguir o caminho A, eu vou ter que preterir o caminho B. Você não tem como escolher tudo. Então, vir para São Paulo dói, é sofrido, entendeu? Você tem aí uma preocupação, uma responsabilidade enorme. Entendeu? Quem diga, rapaz, que massa, você está crescendo e pau, e bate tapinha nas costas, tudo maravilha, tal, mas isso tem um preço a pagar. E não é só o preço financeiro, não, é de grana também, óbvio, investimento, mas é emoção, fortes emoções, você sabe disso, né? Estamos vivendo fortes emoções com essa decisão, mas ninguém cresce se você não consegue crescer se você não tiver a coragem de fazer o que é preciso ser feito, né? A minha vida, Renata, foi toda pautada em cima disso. De onde eu vim para onde eu estou, eu tive que tomar muitas decisões, várias decisões menores do dia a dia até as decisões macro, decisões fortes. Elas são dolorosas, e você sabe disso. Então, vim investir em São Paulo, vim morar em São Paulo, era uma decisão muito forte e dói. Mas a gente que também crê em Deus, e eu não posso deixar de pautar isso aqui, eu acho que esse episódio todo, ele pode e deve será pautado na fala do divina, né, da crença em Deus. Se você crê em Deus, se você faz a vontade dele, se você acredita que ele é seu pai, as coisas podem sim acontecer e darem certo. É onde nós estamos acreditando. Se eu for me falar aqui da minha experiência, do meu conhecimento e da vivência, tal, isso tudo maravilha, tal, mas isso, gente, não é nada se não for a mão de Deus. Que bênção. A mão de Deus é quem sustenta. Incluir Deus nos nossos negócios. É, né? Perfeitamente possível. Até uma época atrás, eu, embora sempre temesse a Deus, eu não falava em Deus, porque dizia, não, mas você não pode estar falando em Deus, porque vão achar que você está pregando, não sei o que, meu amigo, acha o que quiser. Deus é Deus e ponto final. Se você gostar ou não gostar, não tem problema nenhum. Você continue gostando ou não. A gente vai sempre falar em Deus e trazer Deus para os negócios. Todo episódio que hoje eu estou gravando, eu estou entregando a Deus. Esse é um deles. Amém. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que bênção. É o que estamos fazendo com essa decisão. Foram noites, quantas noites eu perdi de sono? Mas sem dormir mesmo. Entendeu? Pensando, vou, não vou. De um lado uma voz, vai ser massa, isso e aquilo, da outra, rapaz, né? Tu vai se ferrar.
Rapaz, São Paulo é São Paulo. São Paulo é perigoso. É perigoso. E fulano, e só tem tubarão. E parará, e parará. São, né, o anjinho do bem e o do mal, né? O diabo aqui fica do outro lado. Mas cremos em Deus. Amém. E eu acredito que a mão de Deus está nesse negócio. A Destravo, ela não tem o quê apenas do querer do Jaelson e do seu ego, né? O meu ego, obviamente que eu também tenho, né, uma certa vaidade, aquela alegria de saber, mas isso aí é coisa pequena, é tantinho assim para o que de fato está a essência, que é a mão de Deus, a vontade de Deus. Porque nós realmente cremos em Deus, cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo, sabendo que Ele é o Criador e quem determina tudo. Pensamentos, ideias e fala pode vir do coração do homem, mas a resposta certa vem da boca de Deus, Amém. Disse o salmista. Amém. Jaelson, para finalizar, eu queria que você deixasse aqui para todos que estão nos escutando, em uma só frase, a missão da Destravo para todos que estão nos assistindo. Seja os paulistanos, seja os alagoanos, seja para todo o Brasil e mundo. O que é que você diria, numa só frase, a missão da Destravo? Destravar vidas. Impactante. Que bom estar aqui com você, terminando mais um podcast. E eu quero agradecer a participação de todos vocês e pedir, se você ainda não segue o TheCast, começa a nos seguir e encaminha esse episódio para as pessoas que você conhecer, que com certeza você pode estar ajudando várias pessoas através desse nosso episódio. Muito bom. E quero te agradecer, Jaelson, por estar aqui, né, compartilhando tanto conhecimento bom sobre a Destravo. Eu que agradeço primeiramente a Deus, né, por essa oportunidade. Acho que sem Ele nada do que temos existiria. Agradecer a você, que é realmente aqui na Terra meu braço direito, é com quem eu divido 100% tudo, né? A gente não tem segredo. Isso para mim faz a diferença, né? E saber que você vem comigo, que você vai estar conjunto. Sempre. Não é? A gente tem uma alegria e uma fortaleza muito grande, né? Ao nosso Mateus, que é o que está com a gente em casa, né? Aos nossos filhos, a Fran, o Martinho e o Lucas, né? Que Luquinhas, o Lucas, que está aqui também, que é outro cara que tem nos apoiado. E é o meu Luca. E agora, né? Gente, novidade, vem aí o netinho, né? O Luca, esse vem para fazer a diferença. O cara vai chegar sangue novo na parada, vai chegar chegando com tudo, né? Lucas e Camila estão de parabéns. Enfim, então eu quero agradecer a vocês e, acima de tudo, também agradecer a quem nos assiste, a quem acredita na gente, a quem lá em Maceió tem acreditado no nosso trabalho, né? Muita gente boa que acreditou até agora. Que compram o nosso serviço, mas não só compra com a grana, né? Compra com o sentimento de acreditar mesmo, de estar na Destravo, faz parte desse ecossistema. Gente, vem muita novidade boa por aí. Então a vinda da Destravo para São Paulo não vai ser bom para o Jaelson. Também vai ser, mas vai ser bom para todos que estejam no nosso entorno. Então, nossos mentorados, nossos clientes aí de Maceió, todos os CPZs, os podcasts, todos os que nos conhecem, os que nos seguem, fiquem sabendo que isto será muito, muito bom. A nossa visão é extremamente ampla e otimista. Sempre. Eu digo que na minha vida eu tive vários momentos assim impactantes, esse é um deles. E é o que eu estou vivendo agora. Então assim, a adrenalina tá lá em cima, sangue no olho, né? Assim, desafio enorme. Sabe aquela história assim, tem hora que eu me sinto o verdadeiro Davi, olhando para os gigantes assim, diz, caramba, só tenho. Aí eu vou para aquela frase, né? Mas eu tenho Deus, eu não posso ser ousado e pobre de mentalidade para dizer assim, mas eu só tenho Deus. Pelo contrário. Né? Pelo contrário, né? E ainda bem que eu tenho Deus. Então assim, vem Golias, mas a gente tá com umas pedrinhas aqui no bolso, né? Tem umas 5 pedrinhas aí que vai dar pra gente jogar na testa de um. Então, que venha o Golias pra gente destruir. E agradecer aqui o nosso amigo na mesa de som, o Levi. Igor Levi, né? Que tem sempre nos atendido aqui com muito carinho e isso é muito bom. Então, a você que nos segue, nos acompanha, como também disse a Renata, vai lá no nosso canal Destravo TV e segue a gente, e com esse episódio especial Destravo 2025, São Paulo nos espera. Muito obrigado, forte abraço.